que é política para você? Você se considera um bom cidadão? E se fosse presidente do Brasil, o que faria? A resposta está no questionamento. E no Cidadão Quem, que começa agora. Oi, minha gente, Cidadão Quem na área. E é o seguinte, nascido em Vitória da Conquista, ele se tornou referência quando se fala em TV baiana. Só falar o nome, você já sabe quem é a pessoa, sabe? E olha, ele já apresentou aí grandes telejornais, programas e continua na ativa. Hoje você vai conhecer mais sobre Casemiro Neto. Seja bem-vindo, Casé. Que prazer te entrevistar. Para mim foi um prazer o seu convite. Para mim é uma honra estar aqui com você. Estou muito feliz de estar aqui. Parabéns pelo seu trabalho também. E obrigado pela referência. Pois é, referência mesmo, porque, nossa, eu te assisto desde muito tempo, desde antes de saber que eu queria ser jornalista. Já são quantos anos de carreira, Casé? Olha, já são... Se eu estou 44 anos de carreira. 44 anos. Sempre televisão. Eu fiz rádio à época da minha vida. Comecei no impresso, mas o impresso no IPAC, Instituto Patrimônio Artístico e Cultural, muito rápido. E no primeiro semestre de faculdade eu comecei, no segundo comecei como estagiário da TV Itapuã. E de lá para cá estou até hoje, sabe? Eu não queria ser jornalista, eu queria ser médico, na verdade. Ah, é? Queria ser médico. Mas... Vamos saber mais dessa história, mas primeiro eu quero começar pela sua infância. Você nasceu em Vitória da Conquista e veio para Salvador ainda muito pequeno. 5 anos. Como é a sua formação familiar? Você é filho único, tem irmãos? Como é que... Filho Muito de único? irmão? Minha mãe teve 15. Eita, 15? Eu sou 11º. Caramba, muita gente. Multidão em casa. Todos de Vitória da Conquista? Não. Tenho 2 irmãos mineiros e 3 soteropolitanos aqui de Salvador, né? Mas o resto da turma toda de Conquista, né? Sim. E eu vim muito cedo para cá, com 5 anos de idade. Nas férias voltava, sou filho de família fazendeira, meu pai era fazendeiro, minha mãe dona de casa, e tinha que ser mesmo, um filho atrás do outro, né? E tive uma infância muito feliz, muito bacana, tanto em Conquista quanto aqui em Salvador. Cheguei na cidade da Bahia, como eu falo, morava na Rua da Independência, aqui perto, né? E naquele tempo era tudo muito mais tranquilo, né? Imagine que eu brincava naquele tempo de polícia e ladrão, de picula, do Campo da Pólvora até a Piedade. Olha só. Toda a na turma rua na mesmo. rua, não tinha descer de carro de rolimã, enfim. Era muito tranquila a Bahia naquela época. Mudou Salvador, bastante. Né? Mudou muito. A cidade mudou bastante. Não, a gente ia de madrugada para festa no bairro de tênis, na Associação Atlética, e voltava a pé à noite, 2, 3 horas da manhã. Mas até pouco tempo atrás também, dava para se fazer isso em Salvador, tá? Na época do Quintal, do Beco dos Artistas, em Garcia. É verdade, né? A gente ia pro verdade. teatro e andava a pé, mas hoje em dia está mais complicado. Tá mesmo. Política era assunto na sua casa, Casé? Como era a sua relação ali com seus pais e seus irmãos? Não tanto, não. Política não era tanto, não. A gente conversava sobre cultura, eventualmente política, mas não tinha essa marca assim de família política. Eu só tive um primo que foi deputado na época, mas não tenho nenhum. Um primo da minha mãe foi prefeito de Conquista, Pedral Sampaio, mas não é uma marca familiar do meu centro, do meu núcleo de família, não fazia tanto. Bom, família grande, e hoje você permanece tendo uma família grande também. Você formou uma família muito grande também, são 3 filhos, 5 netos. Dos meus irmãos, a minha família, quem mais teve filho fui eu. Olha aí. Porque os outros tiveram ou 1, ou 2, ou nenhum. Eu tive 3 e quem tem mais netos sou eu também, 5 netos. Tá vendo? Comecei cedo, casei com 18. Casado já há bastante tempo, né? 18 anos de idade eu casei. Caramba, casou muito novo. Casamos grávidos. Olha aí. Muito cedo, né? Muito cedo. As pessoas falam, casou muito cedo, porque teve um motivo de casar, mas um motivo que acabou dando certo. Estou até hoje com minha mulher, né? Sim. E tive 3 filhos, 5 netos, um casamento duradouro. É até engraçado, porque quando eu me casei na Santo Antônio da Barra, aquela igreja, eu estudava no Sofia Costa Pinto, que é um colégio que acabou hoje, é um prédio no Corredor da Vitória. Alguns colegas meus falavam assim, esse casamento vai durar 3 meses. E tá aí até hoje, eles casaram e separaram, quase todos. E você tá aí. Estou aqui, firme e forte. Que maravilha. Muito bom, muito bom. Uma família bonita, viu? Uma família que eu acompanho também. Eu gosto disso também. E é uma família muito...
Olha, eu acho muito engraçada, assim, a dinâmica ali, né? Porque a filha que mora longe, que tem 3 filhos pequenos, a Alice agora mais nova também que teve filho, o filho mais velho que também tem uma menina. Mora em São Paulo. Todo mundo, os filhos mais espalhados, né? A gente se fala muito pelo FaceTime, não é a mesma coisa, né? Eu não gosto. Meus netos. É diferente. Quando é que você vem? Eu fico até impaciente às vezes, eu gosto mais do contato. E como é Casemiro avô? É gostoso. Tá gostando dessa fase? Eu gosto. Avô Sabe como é avô, mais ou menos? Vou fazer uma analogia meio assim. É como se você comesse um bocado de chocolate sem culpa. De engordar. Muito bom de ficar com colesterol alto. Sabe como é? Você se esbalda de chocolate no sundae, no shake, na batata frita. Sem pensar nas consequências. E pronto, lascou. Sabe como é? Então é muito bom. Todo mundo fala, ser avô é diferente de ser pai, é diferente de ser pai. E a principal diferença passa por essa liberdade que você tem. Às vezes os pais reclamam, né? Não pode dar isso, não pode fazer aquilo, mas o avô tem essa função bacana. Eu acho legal isso. Furar um pouco o bloqueio paterno, né? Muito bom. Eu adoro ser avô. E por que o jornalismo? Como é que foi essa sua escolha aí por fazer jornalismo? Pronto, eu queria medicina, eu queria ser psiquiatra ou psicólogo. Olha. E fiz psicologia e medicina no Paulo vestibular, né? Mas era bem mais difícil, só tinha federal e católica. Aí eu tentei comunicação e juro para você que eu não esperava passar e nem pensava em cursar. Eu me lembro que eu estava em casa e meu irmão me ligou, que antigamente dava notícia pelo rádio, imagina. Aí ele ligou, você acabou de passar no vestibular de comunicação. Eu falei, vou cursar para ver. Eu estava recém-casado e comecei a cursar na faculdade de comunicação e, por coincidência ou não, eu comecei a trabalhar na TV Itapuã e, enfim, uma coisa vai levando a outra, né? Sim. E estou até hoje. E acabei vendo que sou um profissional decente, eu acho. Muito. Acho que está dando certo. Está dando muito até hoje, certo, né? Exatamente. Então estou aqui. Um profissional que passa muita credibilidade, né? Você passou muito tempo, por exemplo, na TV Bahia, faz parte dessa geração da TV Bahia e de grandes profissionais e num jornalismo que também vem se transformando muito. Eu queria falar primeiro daquele jornalismo ali, né? Daquele apresentador que antes era um apresentador mais contido, que estava ali naquela função ali de ler, TP. Os apresentadores antigamente não tinham tanto esse caráter mais opinativo, né? A gente não comentava muito sobre as notícias. Era aquele formato ali, apresentador, um formato mais Caras rígido. E bocas, né? Exatamente, fazendo ali. Teatrinho, né? Exatamente. Vem a notícia triste, faz. Ou então Alegre faz assim. Mas não tinha comentários. Não Mudou tinha. muito para hoje em dia, né? Eu cheguei a fazer comentário na TV Bahia. Comentário escrito, batido, mas passava pelo. Uma aprovação antes. Passava pelo gerente. Certo. De Carlos Ibório, né? Mas não era, como você está falando, um comentário livre. Quando eu saí de bancada, eu fiquei muito tempo repórter também na TV Bahia. Tive programas antes na TV Educativa, na TV Itapuã Vídeo Jovem, que era um programa que eu fazia Agenda do Rock. Né? E depois na TV alguns programas, Assembleia Geral, Debate Espacial, a Bahia Constituinte. E você falou de política, eu enveredei por uma época muito para política, cobri muita Assembleia, até fui para Brasília na época, enfim. Mas da TV Bahia, quando eu saí de reportagem, que eu pedi, eu falei, eu não quero mais ser repórter. E coincidentemente era uma época que eu podia ter me projetado mais nacionalmente. Eu me lembro que Delis Ortiz, repórter da Globo, falou, mas você vai sair agora? Não sai, mas sabe quando você está cansado de fazer o mesmo? Aí eu falei, eu quero ser apresentador. E aí assumi a bancada do Bahia Meio Dia, que eu participei da criação do Bahia Meio Dia. E como você está falando, bancada é mais diferente. Era bancada, né? Bahia Meio Dia, BATV. Quando eu saí da TV Bahia e fui para a TV Aratu, fiquei até meio perdido no início por essa possibilidade de você opinar e se ver num cenário maior, em pé, com várias câmeras. Eu ficava meio assim. E é bom opinar, eu gosto de opinar. E é perigoso às vezes. Pois é. É perigoso. Vamos falar mais sobre isso, né? Porque tem muita gente que questiona, mas é papel do jornalista dar ali a sua opinião? Jornalista tem que ter lado, mas e a imparcialidade? Primeiro, você acredita nesse mito da imparcialidade no jornalismo, Casemiro? Não, eu não acredito e, acima de tudo, eu acho que tem que ter parcialidade a empresa. Eu acho que a empresa tem que assumir o lado dela. Eu acho, como algumas revistas assumem, eu sou de centro, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu detesto Lula, eu odeio Bolsonaro, tá me entendendo? Eu acho sim. Claro que você tem que, o chavão, né? Eu vi os dois lados da notícia, claro. Óbvio.
Mas a opinião tem que ser dada, eu acho que sim. Agora, quem assiste, concorda ou não concorda com aquela opinião. Às vezes você não precisa dar uma opinião tão aberta, né? Tão escrachada. É aí que corre, eu acho, o perigo da opinião. Você acha que corre esse risco por quê? Que perigo é esse que você fala? Porque, por exemplo, é como eu falei agora, a empresa tem que ter uma posição, tem que ter uma linha editorial. Se você trabalha numa empresa que apoia determinado grupo político, determinado grupo econômico, se você tem alguma informação contra esse determinado grupo político, determinado grupo econômico, você pode até opinar, mas de uma maneira que você não venha a ferir a linha editorial da empresa. Sim. Né? Esse risco aí existe. Eu não vou ser, por exemplo, se eu trabalho numa empresa, vou dar um exemplo, que apoia determinado presidente. Tá. Eu não vou chegar no meu programa e abertamente tocar o pau nesse determinado presidente, sabendo que o dono da empresa que eu trabalho é a favor dele. Você tem que estar alinhado ali com a empresa que Agora, você de maneira subliminar, eu posso dar uma indireta, digamos assim. Sabe? Uma Exatamente. Indireta, de leve. Exatamente. Olha, você resolveu sair da TV Bahia numa época em que a TV Bahia era a emissora, né? Ela dominava, não existia essa briga tão acirrada por audiência que a gente vê hoje. Era ali chato. TV Bahia muito absoluta naquele momento. E você teve a decisão de sair. E eu lembro que na época todo mundo ficava questionando, mas por que ele saiu, gente? Teve alguma coisa? Teve alguma fofoca? Foi manchete de jornal. Não foi manchete em jornal, porque de fato você era a cara ali do jornal que você apresentava, da emissora. Como é que foi essa decisão de sair? Deu medo na época? Porque você saiu para fazer uma coisa diferente do que você fazia, né? Deu medo, sim. Tinha pesquisa interna na TV Bahia, onde eu não estou me autoelogiando, não estou sendo cabotina, mas só estou para contextualizar. A gente sabe. Eu era o número 1 da TV Bahia, através de pesquisa, né? Sim. Eu saí da TV Bahia, não foi um processo tão rápido, não. Demorou mais ou menos uns 3 anos, você acredita nisso? A mosca de saída me picou quando o Xuxa veio aqui no Carnaval. Sim. Olha que interessante. Xuxa desfilou com a Ivete Sangalo no Carnaval e todo mundo sabia que ela não ia falar com ninguém. Nem adianta que Xuxa não fala com ninguém. Todas as emissoras praticáveis. Só que Ivete parou em frente a mim e falou, Xuxa, esse é meu namorado da Bahia. E aí, Casimiro, Xuxa. Aí pronto, aí fiz uma entrevista com ela de mais ou menos quase 10 minutos. Para desespero das concorrentes, e o povo estava embaixo do trio, porque cara, sacana, parando. E aí, do lado, colegas falaram assim, você não cansa não desse glamour, não sei o quê, você podia procurar outro caminho. Aí comecei a ficar meio assim, com esse tipo de declaração, e partiu da TV Aratu, coincidentemente, um convite. Só que não vi, achava que não era aquele momento. Anos depois, eu saí de férias, e voltando de férias, eu encontrei, na época, a Núbia Tawil editava o Bahia Meio Dia, junto com Malu Versosa, as editoras. Eu lembro que Núbia falou assim, você não precisa voltar hoje não, você volta segunda porque você tem mais um dia de folga, que tem feriados nas férias, enfim. Mas quando eu entrei na TV Bahia, eu senti uma coisa assim tão, não é desprazerosa, mas tão igual, que eu ia dar o bom dia, ia boa fazer tarde, a mesma coisa, seguir sabe? o script ali. Sabe quando você estava sem tesão nenhum? Eu falei, eu acho que eu vou ligar para a TV Aratu, vou aceitar aquele convite. Aí pronto, aí entrei em contato com o pessoal da Aratu, João Coelho, Ney Bandeira, Ana Coelho, tá? Roberto Coelho. E aí fui conversando e falei, eu acho que eu vou para a TV Aratu. Sabe quando você quer mudar um pouco? Tá cansado de fazer a mesma coisa? Com certeza. E aí pronto, um mês antes do Carnaval, eu estrei no Carnaval da TV Aratu. Então foi uma mudança muito grande. Eu estrei no Carnaval para depois estrear no programa que veio chamar Que Vem o Povo, que é o QVP. Sim. Né? Eu tenho, 10 anos de apresentação, de jornalismo, né? Como apresentadora, eu tenho 10 anos. E muito boa, por sinal. Muito Obrigada. Boa. E eu descobri que é muito difícil, porque, primeiro, trabalhar com a própria imagem é uma doação diária. Não é só... Porque as pessoas só veem o glamour, né? As pessoas acham maravilhosa. Ela chega a falar para a televisão, ela é maravilhosa, ela é famosa. Mas é muito cansativo trabalhar com a própria imagem. Primeiro porque a cobrança é tremenda. Você tem que estar sempre ali dentro daquele padrão que é exigido, mesmo que ninguém fale, tá? Ninguém nunca chegou para mim para falar, Pamela, você precisa emagrecer, você precisa engordar, seu cabelo assim, assado. Mas eu sinto, até
até hoje eu sinto uma certa pressão na questão da estética, né? E além disso, eu acho que a televisão mexe muito com o ego de quem trabalha na televisão. Quem aparece mais do que quem enfim, quem é o âncora, quem é o principal, quem não é, e quem escolhe, né? Quem toma essas decisões. E aí eu via sempre um meio muito difícil de fazer amizades, Cazé, vou ser bem sincera pra você. E olha que isso pra mim sempre me destruiu, porque, sabe, eu sou pisciana, amorosa, eu gosto de fazer amizade, eu fico, meu Deus, mas tá difícil aqui, eu acho que eu tenho que ser dura aqui, eu tenho que ser mais dura aqui, não tenho que ficar de bobeira aqui. Você concorda? Concordo muito com você, concordo. E muito, sempre tem, infelizmente, alguém que quer lhe derrubar. É um meio, pessoas com ego, com a vaidade lá em cima. Sempre tem, sempre tem. Volta e meia, quando eu saí de férias, principalmente na outra emissora, a maquiadora falava, fulano quer lhe derrubar. Porque quis tomar seu lugar, eu falei, poxa, eu tô aqui, se derrubar, derrubou, se a emissora quiser, se a direção quiser ou não. E tem essa coisa da amizade, é complicado mesmo. Eu acho a vaidade, sabe? A vaidade, assim, tem gente que você tá conversando aqui, aí sai, já tá falando de você ali. É meio complicado. Já se decepcionou muito Com no ambiente de trabalho? Já. Não vou citar nomes, mas já. Não precisa. Tem gente que eu não falo. Sim. Tem gente que eu não falo. Tem gente que eu... Não é que eu pedi desculpa, que eu chamei para conversar. Falei, eu não vou levar isso não, vem cá, você estava errado, você estava errado. E a pessoa até toma um susto assim, fala, poxa, Sim. Aí eu fiz as pazes, digamos assim. Mas tem umas pessoas que eu não consigo, não. Mas eu vou conseguir também resgatar. Tudo no seu tempo. Porque teve uma época que essas pessoas foram muito, não digo leais, mas muito legais comigo. Legais comigo. Mas acabaram me decepcionando até por mentira, sabe? Eu fico chateado quando a pessoa mente. Quando mente na sua cara, quando mente na redação e você... Tem uma reação que eu tive muito bruta até. Porque aquela história, eu sou muito assim, muita gente fala, você é um lorde, mas eu sei chutar legal, sei dar. Até quando pisa no pé, né? Claro, é como você falou, se você trabalha na televisão, você tem que ser pelo menos uma pessoa educada, se apresentar bem, né? Tá bem vestido. Eu acho assim. Com certeza. Tá com a barbinha parada ou sem barba, enfim. Pois é isso, essa doação da própria imagem, né? Do próprio corpo, do que você faz com você mesmo, de como você corta o seu cabelo, da roupa que você se veste. Para a mulher ainda é mais difícil. A maquiagem todos os dias, tem que estar maquiada todos os dias. A roupa diferente, com o cabelo, né? A roupa diferente todos os dias. É muito. E são mais de 40 anos fazendo isso, Cazé, usando da sua própria imagem. Qual é esse sentimento, né, em relação a emprestar a sua imagem para a notícia e para o seu trabalho? A questão da vaidade, muita gente fala, você é vaidoso, a vaidade faz parte do meu trabalho. Eu tenho roupa de trabalho e essa roupa é um trabalho, mais contraído não é um trabalho, é toda entrevista. E eu não usaria no programa, porque eu uso blazer, né? Eu usava gravata, tirei a gravata, eu tenho roupa de trabalho, roupa sem ser de trabalho, e é como você falou, tem essa preocupação, porque o público presta atenção em tudo. Eu não uso meia, e às vezes ligam para a TV falando, por que ele usa meia? Qualquer detalhe se nota. Tem outra coisa, né, de se trabalhar com a própria imagem, é que a gente envelhece em frente à câmera. A gente compartilha esse processo da vida normal de envelhecer com HD, ó. Em frente à câmera. Com HD, então, meu amigo. Pois é. Às vezes eu me olho assim e falo, meu Deus do céu, tá ali, tá chegando, tá pegando. Como é pra você envelhecer em frente às câmeras? É massa. Eu adoro estar aqui. Eu acho legal. Agora, essa coisa de vaidade é engraçada. Às vezes eu falo com minha mulher, muita gente fala assim, poxa, você tá tão mais novo, poxa, você é novo, você não envelhece. Aí eu falo, Ana, não caia nessa não, porque às vezes eu elogio porque quer agradar a gente. Ela fala, mas eu tô melhor do que fulano. Eu fiz, é porque a gente se acostuma olhando no espelho todo dia, a gente tá envelhecendo e às vezes se acorda, se vê todo dia, não percebe. Quando eu vejo uma pessoa que não tem tempo que eu não vejo, eu percebo que está bem mais verdade, velho, é verdade. Né? E a gente se acostuma com o rosto, mas para mim envelhecer em frente às câmeras é bom, cabelos brancos. Outro dia me perguntaram se eu pinto cabelo branco. Eu falei, não, meu cabelo é branco. Você sabe que na China, tem uma notícia que saiu essa semana, que a China começou a testar apresentadores robôs. Nossa. Com inteligência artificial. Ele agora é um apresentador programado só para ler TP. Parece uma pessoa. E aí eu fiquei pensando, caramba, quantos anos mais para substituírem todos os apresentadores? Vai ser Casimiro, qual é o futuro do jornalismo, do apresentador? Eu não acredito, até pela questão de opinião, né?
Esse talvez essa mudança tenha sido uma necessidade por conta da evolução mesmo. Talvez uma coisa de internet, né? Uma coisa Exato, a chegada da internet. Veja bem, muita gente fala que TV aberta está com os dias contados, eu não concordo. Sim, a gente está num espaço aqui que muita gente falava que ia acabar cinema. A rádio, então, tudo permanece, né? São linguagens de comunicação que estão sempre presentes e que têm nichos específicos. Eu cito rádio, eu fiz programa de rádio durante um tempo, que é uma delícia, por sinal. Quem não ouve rádio, eu ouço rádio o tempo todo. Não sei se você deve ouvir rádio, né? Sim. Então, tá aí. Adoro fazer rádio. A mesma coisa da televisão. Tem a linguagem da internet, tem YouTube, tem podcast, né? Tem programas como o seu aqui. Mas tem, você tá aqui, você tá na TV também. Exato. Você tá entendendo? Eu acho que não, eu acho que isso é duradouro, acho que permanente. Esse entendimento, né, de que eu preciso estar ligado em tudo, eu preciso estar sempre ligado no que está acontecendo, nos fatos, essa exigência para a gente estar sempre... O jornalista ele tem que saber um pouquinho de cada coisa, mas dá um trabalho danado saber um pouquinho, mesmo que seja um pouquinho, dá um trabalho danado. E a cabeça, né, esse cansaço intelectual também, chega, né? Você falou uma coisa, quando eu dava entrevista, mais palestras em faculdades que eu dava na época, se perguntava muito isso, e eu falava, leia de tudo. Tudo! Você tem que ler de tudo, porque você pode entrevistar hoje Fernanda Torres, Cláudia Leite, o governador, então você tem que estar pelo menos com a base para você poder desenvolver bacana a entrevista, né? Isso é interessante, eu acho que você tem que estar informado, agora ao mesmo tempo cansa essa necessidade de informação. Eu sou viciado em televisão, eu vejo todos os programas, todos os canais, te vejo todo dia quase, todo dia. Hoje quem estava lá foi Juliana, né? Juliana Ribeiro, é verdade. Você está crescendo muito, eu acho tão bonito, acho tão bacana. Você é TV educativa antes, né? Eu vim da TVE, da TV educativa, também, pois e a ideia era trabalhar com jornalismo cultural. Aí depois eu fui vendo que eu não ia conseguir muita coisa com jornalismo cultural, eu tinha que abrir, porque quando você fecha para uma editoria um assunto, aí você fecha ainda mais essa peneira do jornalismo na Bahia, que é muito pequena, né? O nosso mercado é muito pequeno, né, Cazé? O mercado de jornalismo na Bahia, de televisão na Bahia, é muito pequeno. Pra gente não tem muita opção. Não tem. A gente não tem muita opção, né? Não tem. É uma delícia fazer jornalismo cultural. Eu fiz uma época, no começo, na TV Itapuã. Eu comecei à noite, eu fazia muito shows. Sim, exatamente. Muito show. Nossa, como eu fazia show de Caetano Veloso, de Nara Leão, de Gal Costa, de Betânia e tal. E essa parte da TV Itapuã era legal no início, porque eu fazia, gravava o off e, ao mesmo tempo, eu criticava um pouco. Sim. Eu tinha essa liberdade. Você falou, eu lembrei agora dessa coisa de jornalismo cultural. Maravilha. Mas se você quer uma coisa mais abrangente, óbvio que você vai sair do setor cultural. Você vai ter que abrir. Eu puxei esse assunto da TVE para trazer essa experiência um pouco também, né, da questão ali, falando um pouco da minha história. Na TVE eu tinha muita liberdade também, porque eu não tinha preocupação com audiência, que é uma outra questão. E aí eu tinha liberdade de ser jornalista, de simplesmente me atentar à notícia, né? Não tinha uma cobrança. A TVE, ela não tem audiência, mas ela tem um prestígio enorme. Passar pela TVE foi fundamental para me formar como jornalista. Mas aí, vindo para uma televisão comercial, eu comecei a ser futucada por esse bichinho da audiência, que é muito complicado. Né? É uma coisa diária. Ela tem ali uma pesquisa que mostra minuto a minuto. E isso interfere muito no nosso trabalho. Você não acha? Muito. Agora, eu fico mais preocupado com a relevância do que a audiência. Sabia? Engraçado. Claro que eu me preocupo com a audiência. Eu trabalho com ponto e faço questão de saber de Renata Farias, que está comigo no programa já tem 10 anos, como é que está a audiência. E ela fica cantando às vezes, né? Tá tanto, tá assim, tá assado. Até pra gente entender, né, o público. Mas eu me preocupo com a audiência, mas me preocupo porque você pode ter audiência botando uma grande porcaria no ar, né? A verdade é essa, botando uma cena de sexo, uma baixaria no ar, dá audiência. Dá audiência. Mas e a relevância fica onde? A credibilidade, o respeito. Isso eu batalho muito, sempre batalhei. Quando eu fui para a TV Aratu, né, eu falei com a diretoria, meu limite é até aqui. Porque eu dei um programa, tinha algumas coisas que eu não gostava do programa. E aos poucos foram saindo essas coisas, naturalmente. Você falou uma coisa muito importante, que pela briga da audiência as pessoas fazem qualquer coisa. Qualquer coisa, Principalmente expor
outras pessoas e expor as pessoas mais vulneráveis, né? A gente vem aí de uma leva de programas sensacionalistas, de um modo de fazer jornalismo sensacionalista que durante um tempo dominou. Muito. E a briga era para quem vai ser mais sensacionalista do que o outro, quem vai ali mostrar mais absurdos do que o outro. E eu já vi cenas grotescas que simplesmente me fizeram ter vergonha de ser jornalista. Eu tenho a impressão de que esse modelo está chegando ao fim. O que é que você acha? Eu concordo, está chegando ao fim mesmo. Fruto da relevância do mercado. Porque TV vive de quê? De comercial, de anúncio, de grana. E tem muita empresa que não quer de jeito nenhum se vincular sua imagem a um programa desse tipo. Você não pode esconder a violência, mas você pode abordar a violência. Eu falo do sensacionalismo, né? Não deixa de ser, de maneira responsável. Você pode dar notícia de maneira responsável. Agora, esse sensacionalismo eu detesto. Quando eu fui para a TV Aratu, inclusive, um do bordão que Vera Rocha criou, que fez a minha campanha, ele é popular, não é popularesco. Entendeu? Muito bom. Não tinha aquela coisa de sensacionalista. Aquele apelo sensacionalista. Porque não combina comigo. Primeiro tem que combinar com o que você faz, para você ficar à vontade. Eu só faço, eu não sei mentir. Eu não faço teatro, juro por Deus, eu sou... Pelo contrário, às vezes, como a gente está ao vivo, eu estava falando com você sobre estar ao vivo, eu tenho que me controlar para não sair, sabe? Atravessar o limite. Outro dia quase eu falei palavrão, eu falei, gente, desculpa, quase... Eu fico tão chateado com determinadas situações e revoltado que você tem que ter um limite. E o limite também passa por isso. Porque hoje em dia tem tanta coisa violenta na cidade que se você abordar de uma maneira muito escrachada, muito gritando, etc., você acaba sendo o quê? Fazendo uma abordagem sensacionalista, como você está falando. Exatamente. A pandemia foi uma fase que a gente viveu horrível por um governo desastroso, a verdade é essa. Um presidente que fez o que ele fez, que eu não vou ficar repetindo, todo mundo já sabe, né? Não vou repetir nem as declarações que ele deu, desprezando. Eu fiquei fazendo meu programa em casa durante 7 meses de casa. Como é que foi essa mudança total na rotina, né? Foi engraçado que eu acordava e me preparava para ir trabalhar como se eu fosse para a TV. Até perfume eu colocava. E tinha seu Carlos, que fazia comigo o programa com o auxiliar Daniel. Minha casa tinha 3 câmeras. Mudou toda a rotina da minha casa. Minha mulher no início não gostou, mas depois se acostumou. Enfim, eu não saía de casa, né? Entrava ao vivo de casa, fazia entrevista ao vivo através de Zoom, né? Que é uma coisa que eu achei péssimo pra gente. Eu não gosto de entrevista de Zoom. Não sei se você concorda. Acho que a pandemia, hoje em dia, você convida uma pessoa, pode ser Zoom, eu gosto assim, ó, olho no olho. É verdade, você replica, claro. É muito melhor, né? Com certeza. Isso pra mim foi horrível. Casimiro, você já entrevistou muita gente, grandes personalidades, grandes artistas, já mediou debates importantes, já apresentou programas importantes. Tem algum momento especial que você guarda aí na lembrança dessa trajetória? Algum artista? Essa entrevista, por exemplo, com Maria Bethânia é maravilhosa. Inclusive, outro dia voltou a viralizar. Qual foi? Essa entrevista que você fez com Maria Bethânia, que você pergunta a ela sobre a casa, se ela vai vender a casa. Aquela e ela pergunta, você quer mesmo, comprar a casa? Eu fiz várias entrevistas com Maria Bethânia. Olha que luxo, várias entrevistas com Maria Bethânia. Eu tô aqui, ó, pra conseguir uma. A gente tem uma relação muito boa. Sou um preto norte-americano forte, com um brinco de ouro na orelha. Aquela entrevista foi engraçada, vou contar um bastidor daquela entrevista. Ela tinha acabado de chegar do aeroporto para um restaurante que tinha na Marina, esqueci o nome, já fechou. E ela estava com fome. Sim. Então ela estava, eu estou vendo ela aqui agora, de amarelo, sentada, e a produtora fez, olha, é só você indo lá. E Mabel, que é a irmã dela, estava lá. Eu fiz, Mabel, eu não tenho doce para dar a Bethânia. Ela fez, não, Bethânia só gosta de salgado. Aí eu consegui um prato de azeitona para ela. Imagine. E a produtora dela fez, vá lá. Ela estava tão emburrada que o povo... Que ninguém queria ir. Que ninguém queria ir. Mas ela não é nada disso. Ela me fala, o povo tem uma ideia dela que não pode usar preto. E eu estava coincidentemente com a camisa preta. Meu Deus! E ela falou, que camisa linda. Eu fiz, é preta. Ela fez besteira. E ficou conversando e tal. E estava rolando um boato na época, você está falando da casa, né? Sim. Que ela ia vender a casa amarela. Ela ia vender, pela exato. Casa. E eu perguntei, ela falou,
isso é conversa de ralé, de jeitinha, vai lá pra casa, você declama poesia, eu canto pra você. Foi uma entrevista bacana que acabou com um beijo na boca. Olha! Bitoca. Tá vendo? A gente tem que recuperar essa edição, a gente tem que recuperar essa parte aí, hein? Ela é uma pessoa muito bacana. É muito bom, né? Ela é muito assim, você quer que eu sente aonde? Sim. E muito direta. Eu admiro, é uma grande artista que, por exemplo, se você falar assim, fulano, eu não sei nem quem é. Ela canta o que ela quer, vocês sabem, né, como ela é. Eu até falei de Cazuza nessa entrevista para ela, que ela gostava muito, enfim. É uma artista admirável, eu sou fã dela. Uma fonte, um santo forte, a função, o meu papel. Rosa dos ventos, meu norte, coração, vertendo mel. É muito bom essa possibilidade da gente entrevistar ídolos, muitas vezes, né? Pessoas que a gente admira, por exemplo, né? E às vezes se decepciona. Eu já teve alguns atores e atrizes que eu pensava que era uma coisa e era outra. Falava, poxa, que droga, é isso aí. Aí ficava meio assim. Assim como alguns já surpreenderam pela simpatia, pela... Eu lembrei uma vez de uma entrevista que eu fiz com aquela Lília Cabral. Aí eu lembrei que agora que eu estava na bancada e chamei uma matéria de uma mãe que deu uma martelada na criança. Ela caiu em prantos o tempo todo. Caramba! É engraçado ver agora, tive esse insight. Ou seja, são situações que você conhece um pouquinho da pessoa. Durante uma entrevista, né? Tem um traço que você não conhecia da pessoa. Ela estava toda séria e de repente começou a chorar. E você já se emocionou também fazendo alguma entrevista? Já me emocionei ganhando um prêmio, fazendo entrevista já várias vezes. Já. Outro dia eu chorei ao vivo com a mãe de Cristal, aquela menina que mataram no Palácio da Aclamação, porque ela falando comigo, Cristal era sua fã, tem uma foto com você, e trouxe a foto, eu lembrei do dia que ela me pediu a foto e que eu perguntei como é seu nome, ela falou, Cristal, eu falei, que nome lindo, aí eu comecei a ficar emocionado. Aí chorei, é triste também. Chorei no enterro de Irmã Dulce, ao vivo. Fui consolado por ACM, entrando na Conceição da Praia, ele chorava. E eu chorava também muito, porque eu tinha uma relação com Irmã Dulce de muita admiração e eu cobri muito. A primeira vez que eu tive no Jornal Nacional foi com Irmã Dulce. Então, tem uns períodos, assim, uns fatos que levam a gente a ficar emocionado. Jornalista tem emoção, gente, tem sentimentos. Emoção não, tem sentimentos. Se emociona, dá exigem risada, da tem gente raiva. que seja uma coisa... Fica indignado, Exato. Né? Claro, fica muito. Óbvio. Tem que colocar pra fora mesmo. É por aí. E dessa nova leva do jornalismo baiano, o que é que você acha? Você que já é um cara experiente, do que você assiste, você disse que assiste muita coisa. Assisto. Dessa galera que está chegando, desses novos repórteres, das emissoras em geral, o que é que você tem... Eu não vou citar nomes. Eu acho que alguns estão muito estagnados. Aí eu vou voltar para aquela coisa que a gente fala que tem prós e contras, né? Internet é ótimo, mas ao mesmo tempo tem gente que eu acho que fica preso. Sabe como é? Que não vai além daquilo ali, que não fuça, que não busca. Sim. Né? E aí eu vou também, eu falo mais de televisão, né? Alguns repórteres eu acho muito monocórdicos, muito iguais. Certo. Sabe quando você faz uma coisa que você cobre um enterro, um espetáculo, E é da mesma forma. Isso me incomoda muito. E eu tenho visto muito isso atualmente aqui em Salvador, aqui na Bahia. Claro que tem pessoas que são maravilhosas e que vêm se destacando. E eu adoro, como eu te falei, adoro ver a pessoa voando mesmo. Inclusive pessoas que passaram por mim, assim, trabalharam comigo, que eu ajudei a lançar, alguns estão em outras emissoras, aliás, muitos estão em outras emissoras, e alguns vieram se despedir chorando comigo, tá? Tipo, eu tô indo, falei, voa, vai voar, acho né? Massa ver algumas pessoas que crescem, e eu espero que essas pessoas que eu tô falando, eu não vou citar nome, eu gostaria até de citar nome para dar um recado direto, mas... Enfim, eu acho isso, eu acho que fica muito preso a essa coisa, não só de internet, mas... Essa postura meio... Da postura mesmo, né? Tem muita gente que entra para o jornalismo querendo ser famoso. Exatamente. Né? Eu tinha uma dificuldade também com isso, assim, falando assim, mas eu não sou famosa, eu sou jornalista. Celebridade. Você pensa em parar, Cazé? Você já está pensando nisso? Pensar em parar, eu penso, eu não posso. Os netos estão ocupando muito tempo? Então, assim, eu sinto, não tanto quanto deveria, porque mora em São Paulo, 4 netos. Um mora aqui, porque é o meu neto caçula.
Eu acho que eu não teria nenhuma dificuldade. Minha mulher fala muito assim, meus filhos, se você se aposentar, você não vai aguentar. Eu vou, tem tanto livro para ler, bacana, tanto filme para ver, né? Tanta série, tanta música para ouvir, né? Eu acho que eu saberia tanto mar para você fazer stand-up paddle, que eu tenho que voltar a fazer, tanto sol para tomar, tanta praia para se divertir, né? Tanto teatro para ir, eu acho que eu saberia preencher meu tempo. Mas eu gosto de fazer o que eu faço. É essa cachaça, né? Eu gosto, é uma cachaça. Eu gosto, eu posso Que estar... vicia. Se eu falto ao trabalho, tenha certeza que é um motivo muito forte. Eu apresentei o programa com minha mãe, tinha acabado de morrer. Toda a TV sabia, eu não sabia. Me esconderam de mim. Sim. Só que eu liguei para o hospital, Sim. faltando 20 minutos. Aí minha irmã falou, você não sabia não? Minha mãe faleceu. Eu fiquei desesperado. Aí então, filho, não precisa fazer o programa. Eu falei, não, eu vou fazer o programa sim. Então, ou seja, isso aí para mim foi assim, tipo assim, eu me vendo de fora. Falei, pô, esse cara gosta do que faz. Casemiro, você é um cara religioso? Sou. Minha família tem uma formação bem católica, apostólica, romana. Eu sou batizado, fiz primeira comunhão, meus filhos são batizados, fizeram primeira comunhão. Mas eu sou religioso de várias frentes. Eu sou filho de uma estrela, que é uma pessoa que faz muita falta. Frequentei muito Ilhéus, o Confunjá. Sou de Oxóssi, adoro Nossa Senhora. Gosto de Santo Antônio, minha mulher é devota demais. Estou gostando ultimamente de Santa Bárbara também, entendeu? Então sou assim religioso, mas eu sou um religioso meio fuleiro. Eu fui numa missa em Itaparica, adorei a missa de Itaparica, a gente tem casa em Itaparica, eu amo Itaparica. E falei, poxa, que missa linda, eu vou para a missa todo domingo, mas nunca mais eu fui. Sabe quando você vai, se emociona? Quando eu viajo, se tem igreja, eu entro. É um momento de reflexão, de paz. Então, eu não tenho aquela religião definida. E não tenho preconceito nenhum religioso, falo muito isso. Pelo contrário, onde tem harmonia e paz, eu estou dentro. Seja evangélico, centro espírita, candomblé, umbanda, católica. Estou dentro. Tenho harmonia, paz, eu estou dentro. Então, minha religião passa por isso. Não tenho religião assim definida, mas sou de formação católica. Então, você é um cara de fé também? Sou. Sou de fé, sim. De acreditar? Eu sou, esse lado de mim não é fogo, né? Tem dia que eu acredito em tudo, no outro dia eu dou uma banana para tudo. Não acredito em nada, né? Não. Eu falo, cadê Deus que isso acontece? A gente se questiona. Cadê Deus? Então, momento. por exemplo, outro dia eu falei na TV, você deve ouvir muito isso em matéria, né? Só Deus salva, só Deus. Deus já está de saco cheio disso. Vocês jogam tudo para cima dele e resolvam suas coisas também. Né? Só acreditando em Deus. Claro que eu acho que tem que ter algo, tem que ter uma divindade. Agora, eu morro de inveja das pessoas que não são fanáticas religiosas, mas que têm aquela determinação religiosa. Eu acho tão bonito, sabe? Quando a pessoa tem a disciplina religiosa. Tem alguma superstição, por exemplo? Antes de fazer uma transmissão ao vivo, um carnaval, ou apresentar algum momento importante, tem alguma superstição? Não. Eu não passo debaixo de escada, de jeito nenhum. Eu bato na madeira 3 vezes antes de dormir. Mas essas são superstições que eu tenho. Eu me benzo 3 vezes quando eu subo a ladeira do Campo Santo. Muito bom, gente. Eu me benzo 3 vezes quando eu vou decolar de avião, mesmo? porque eu não Vamos fazer suporto isso. avião. Aí eu me benzo 3 vezes quando eu saio, quando decolo e aterrissa. Aí eu tenho essas... Mas antes do programa, não tenho não. Nunca tive não. Eu tenho um famoso friozinho na barriga, eu tenho até hoje, assim. E a preocupação de que tudo dê certo. E se o programa começa a ter alguma falha, aí eu fico aqui na cabeça e não rendo mais. Sabe como é? Sim. Eu não rendo mais até o final. Eu fico só pensando na falha. Eu sou muito perfeccionista. Isso é um porre, eu acho. É muito chato. E sua relação com Salvador? Se não fosse Salvador, onde você moraria? E o que você mais gosta e o que você menos gosta de Salvador? Eu adoro Salvador. Eu acho a cidade linda, 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 linda. E ao contrário de alguns amigos que falam, Salvador é linda, mas o povo não presta, o povo que estraga. Eu adoro o povo baiano, eu fico emocionado. Quando você vai, eu ando muito pelo Farol da Barra, quando eu vejo o povo se divertindo, sabe? Agora, claro, a tristeza é ver famílias nas ruas, deitadas, dormindo. Isso me deixa triste pra caramba, né? Muito triste de ver, muito triste mesmo. Mas eu acho o povo baiano lindo, acho o povo bonito, alegre, sabe? Da própria miséria sempre tem um sorriso e acho muito legal a solidariedade, quando você vê tragédias que acontecem, chuvas, agora nem tanto, né? Incêndio, você vê o povo Sim, se ajudando. a união, né? Não é legal? Isso é muito bonito. Se não fosse Salvador, você moraria onde? Eu gostaria de morar no lugar Nova York. Nova York, coisa boa. Eu adoro Nova York também, acho muito bom, muito bom mesmo. Vamos falar de política pra gente já estar chegando ao final aqui. Você já pensou em entrar pra política? Eu já fui convidado para a política algumas vezes
Já pensei, sim, mas família. Disse não. Eu ouço muito. Eu troco muita experiência com filhos. A palavra de minha mulher é muito forte e meus filhos também. A mesma coisa no jornalismo. Eu ouço muito as pessoas que começam comigo, que são mais jovens. Eu aprendo muito também. Mas eu não descarto, não. Não descarto, não. Mas já tive convites algumas vezes, assim. E você costuma, claro, como jornalista, claro, você está sempre ali muito acompanhando, né? O escorrer da política na Bahia, né? Acompanhando e me chateando. As cenas da política baiana. É bem complicado, né? Bem complicado. Eu tô querendo que Jerônimo Rodrigues faça um bom governo. Quem ganha somos nós, como o Bruno Reis, que faça também um bom governo. Lula faça também um bom governo. Espero que faça um excelente governo, todos eles, porque quem ganha somos nós. Agora, como jornalista, a gente tem várias críticas também, né? Com e não certeza. pode também ficar o tempo todo aplaudindo. Bom, tem uma pergunta que eu sempre faço para todos os entrevistados aqui, que é: o que é política para você, Casimiro? Viver é político. Tudo é um ato político. Conversar com você é um ato político, né? É. Tudo é um ato político. Ler um livro é um ato político. Escolher uma comida é um ato político, né? Eu acho que política é isso, acima de tudo, viver. Viver, cobrar, elogiar, dividir, compartilhar, ser sincero, ser leal ao que você gosta, ser verdadeiro, trabalhar com verdade. Eu odeio mentira, eu detesto mentira, eu odeio conhecer gente que é mentirosa e você conhece às vezes pelo olhar mentira. É. Aí vem aquela história que a gente fala de amizade no nosso meio, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo meu e ele falou, não é só o jornalismo, mas acho que o jornalismo tem mais isso do que outros. Porque é o que você falou, mexe com vaidade, né? Às vezes tem preconceito muito com quem trabalha em televisão, dentro do jornalismo. Antigamente, não sei se hoje, que eu não transito muito mais, mas quem trabalhava em impresso se achava superior, achava que ser jornalista de televisão era uma coisa superficial. Não é nada disso. É verdade. Tem isso mesmo, Não é? né? Ainda hoje. Bom, a gente está chegando ao final e aí você disse aí que, né, que não descarta essa ideia de entrar para a política. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Aí mas você vota em aqui, mim, viu? eu voto. Mas aqui a gente acabou de te eleger presidente do Brasil, Casimiro Neto. Qual seria a sua primeira iniciativa como presidente? Tentar acabar com a fome. Para mim, foi um despropósito tão grande ouvir do presidente, o ex-presidente do Brasil, o ex-ministro, que no Brasil não tem fome. Meu Deus do céu, você sai, o que você mais vê sinaleira, eu estou com fome. São mais de 33 milhões. E quando eu falo fome, não é aquela fome que a gente tem na hora do banho de mulher, que você está ali. Se bem que você volta mesmo, você come alguma coisa, né, que a gente vê, né? Mas não é aquela fome sabendo que eu vou chegar em casa, que eu fico constrangido até em saber que eu vou ter comida. Agora, você já pensou que não tem o que comer, que pega dividido um pedaço de osso, de pelanca, pele de galinha, como se vende na Feira de São Joaquim? Isso é um absurdo. Então, para mim, a prioridade, eu espero que o presidente atual, Lula, faça isso. Ele que já passou fome, na biografia ele fala que pegava chiclete de um amigo, mastigado, jogava açúcar dentro para ter o prazer de mascar um ping-pong da vida, né? Então, para mim, a primeira providência seria isso, acabar com a fome. Claro, isso passa, óbvio, né, por uma política econômica que venha contribuir para isso, né, porque a pessoa tem mais acesso à comida, mais acesso à grana para pagar suas contas e botar comida na mesa. Mas tem muita gente passando fome sim, continua passando fome sim. Toda sinaleira que você passa, quase todas, tem cartaz, eu tô com fome. Bom, não vou terminar sem antes uma indicação de livro e uma indicação de filme, que eu sei que você lê muito, que você encara muito cultural. Eu tô relendo um livro interessante. Não é nada, é Cozinha Confidencial, de Antônio Bourdain. Eu já li há muito tempo. Cozinha Confidencial? É um livro bem interessante. Que mais é uma ficção? Não é ficção não. Não. Ele morreu, ele era um chefe de cozinha famoso e ele dá dicas de restaurante. Sim. Os bastidores de restaurantes, né? O chefe de cozinha fala de vícios, de cortes, de brigas e tal. É um livro que eu estou lendo, por isso eu lembrei desse. Mas tem muito livro bom, eu acho. Agora. E um filme? Falei de Hitchcock, né? Eu gosto muito de Hitchcock. Um filme atual é Triângulo da Tristeza, é um bom filme. Aquele outro eu não gostei, não. O Baleia? Não, Tudo ao Mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, eu também não gostei. Não consegui, não. Ai, não veio, não. Estou até agora tentando entender. Depois que eu saí de cinema, me explicaram, eu falei, não, mas não consegui ainda. Eu tenho saudade de ter pegado a fita, porque você
Pegava. O streaming me incomoda, porque eu fico pulando o tempo todo. Não, esse não. É autonomia demais. E acaba às vezes não vendo. Mas o Treino da Tristeza é um bom filme. Agora, livro tem... Eu vou dar uma dica que eu dei até aqui. Irmãos Karamazov, Boa. Né? Sim. Dostoiévski é um bom livro. O Jorge Amado é bacana também. Dona Flor é um livro bonito. Mar Morto é um livro bonito. Sim. Tem muita coisa boa para se ler, né? Muita coisa boa para se ler. E o jornalista tem que ler, minha gente. Muito. Se tem jornalista assistindo a gente aí, leiam. Leiam de tudo. Quando eu queria começar, você sabe, eu falava afim, eu tinha a língua solta. Eu falava, fez. E aí eu comecei a fazer fisioterapia pra malhar a língua. Eu peguei peso na língua, malhei minha língua. E eu ficava treinando a minha dicção em tudo. Eu passava outdoor, eu lia outdoor, interpretava outdoor, sabe assim, querendo fazer tudo. Não, eu vou melhorar nisso. E na insistência ali deu certo. Fala tão lindo assim. Tá vendo? Eu não sabia disso, não. É verdade. Você falava com a língua presa? Afim. E eu falava, como é que eu vou ter repórter afim? Não vai dar. Não rolava não, ainda bem que você conseguiu. Mas eu queria muito e aí fui atrás. É isso, só um exemplo aí pra dizer que dá, viu, a gente? Dá. Tem que correr atrás que dá. Casemiro, muito obrigada. Obrigado a você. Que prazer imenso conversar com você, te conhecer um pouco mais. Obrigado, te admiro muito. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Viu? Te admiro muito, te desejo cada vez mais sucesso e espero que você não pare tão cedo, porque você realmente é um pilar do telejornalismo baiano, fundamental para que a coisa funcione bem. Obrigado. Obrigada, Adorei conversar com você. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Espero que tenha correspondido ao que você esperava. Com certeza. Beijo grande. Minha gente, tá aí. Esse foi o nosso Cidadão Quem de hoje. Já sabe, né? Estamos na TV, estamos no rádio, estamos na internet, estamos também na sua plataforma de áudio em formato podcast. Então não tem desculpa. Nos assista, nos ouça, espalhe aí para os amigos que tem sempre, toda semana tem Cidadão Quem novo na área. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Elegância sutil de bombom. Quem não é, nem pode ser.